assistir? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que estamos sendo. Ele diz assim, glória a Jesus. Presta atenção na palavra agora. Vamos se concentrar. Vamos prestar atenção na palavra. Louvai os moradores da terra. Louvai o Senhor de bom coração. Louvai todos os povos da terra. Louvai o Senhor. Aleluia. O salmo aqui começa, queridos, ele dizendo: louvai o Senhor. O que é que esse salmista está querendo dizer aqui? Ele diz que nós não somos merecedores da palavra de Deus. Ele diz que nós somos merecedores da comunidade de Cristo. Presta atenção. Às vezes, queridas, as pessoas veem e dizem: mas por que Deus não toca na minha vida? Por que, meu querido? Porque você deixou lá. Depois eu abandonou a fé. O crente só vence a fé como ele quer. Ele precisa reconhecer a Cristo como ele é. Cristo Jesus, querido, é por isso que quando Deus abençoa aquele povo, é porque aquele povo só perseverava na presença de Deus. O crente hoje ele tem que entender a fragilidade daquela pessoa. Mas pastor, mas para que isso? Mas para que esse negócio? É porque aquela pessoa está fragilizada. A fragilidade tomou conta do coração daquela pessoa. Tomou o medo daquela pessoa passa por dificuldade, ele sofre porque ele sabe que não reconhece ninguém. Porque ele não reconhece Cristo, ele não reconhece o Espírito Santo. Ele não reconhece aquela alma oferecida. Ele não reconhece aquilo que ele veio. Aquilo que Deus amou, Deus deu para o homem tem expressado aquilo que Deus tem lhe dado. Essa é a palavra. Expressão. Às vezes que a pessoa passa por dificuldade, por quê? É porque ele está sofrendo mais das calçadas, pensando naquilo que Deus tem dado para ele. O crente hoje deve reconhecer, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Ele deve reconhecer a fragilidade daquela pessoa. Ele tem que reconhecer aquilo que Deus tem dado. Daquilo que você quer. Ele só vai operar na sua vida quando ele quiser. O crente tem que entender isso, irmão. O crente não deve abaixar a bandeira, não. Tem que levantar a bandeira da vitória, a bandeira da bênção. É isso que o apóstolo Paulo diz. O Salmo 79 diz aqui: 100 anos diante de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmo 79 ele diz: regozijamos, pois, com o Senhor Cristo Jesus. O salmista caso de Moisés louvava o nome do Senhor porque ele sabia que a conduta do cristão é aquela. Não é aquela que aquela pessoa pensa. Aquela pessoa, meu querido, ela passa por dificuldade porque ele não reconhece o amor de Cristo na sua vida. Ele não reconhece ninguém. Mas você está lá. Mas você está lá, está do seu lado. Ele não é a tua mão. Ele deixa você dele que você quer. Você vai para o canto, ele está lá do seu lado. Ele está do seu lado. Ele está lá do seu lado, entendendo a sua oração. Para cá, por favor. Conversa mais na palavra. Você não precisa dizer aqui: ai, pastor, veio aqui, está uma visita para cá, não entendeu nada do que ele disse. A palavra de Deus, que ela é edificante. Ela é edificação para o crente viver da graça de Deus. Se o crente não passar da língua dele, ele merece. Porque tem muito de crente caindo na fé, por quê, pastor? É porque para não tomar a cruz, querido, não volta mais o sentimento da cruz de Cristo Jesus, querido. Ele não volta mais. Aí os crentes, meus queridos, ele parece que ele se esquece daquela pessoa. Não, pastor, aquela pessoa que magoou, eu vou pagar com mal. Não é assim. Você não deve pagar aquela pessoa com o bem, você tem que pagar com o bem. Não é verdade? Tem que pagar com o bem. Eu conheço os crentes que ele parece que ele tem para Deus, eu digo para Deus. Jesus mata aquele irmão, Jesus. Desse jeito, eu digo, irmão, não é oração que Cristo ensina nós, não é assim. Você tem que amar o seu irmão, você tem que amá-lo. Mas pastor, mas não aguenta aquela pessoa. Você tem que perseverar por ele, você tem que orar por ele, abençoar ele. Não é que você precisa. O crente só vence a luta que ele estiver debaixo da oração por Cristo. Só vence a luta, pastor, por que esse negócio aconteceu aí? É porque Deus está provando a minha e a sua fé, meu filho. É porque Deus está provando a minha e a sua fé de
individualmente. O que adianta o apóstolo Paulo vai dizer? O que adianta nós perder a salvação do mundo inteiro, perder a salvação individual com Cristo? O que adianta? O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele diz que nós não somos merecedores da cruz de Cristo Jesus, nós não somos nem merecedores de ver Cristo. Nós não somos merecedores de ver. Nós não somos merecedores de ver Cristo, irmão. Nós não somos. O apóstolo Paulo vai dizer, miserável de homens que nós somos, pessoal. É por isso que estamos escritos que parecem tão fé. Por quê? Porque não tem nada a ver com a palavra de Deus. Precisa um crente deve acessar a palavra de Deus, meu filho. Você precisa acessar a Bíblia Sagrada. Você vê assim, você vê aquelas pessoas que porque perdeu a individualidade, perdeu o brilho do Espírito Santo, perdeu a fragilidade, porque é normal do jeito que antigamente que Cristo ensinava. Hoje em dia está desse jeito. Se o crente hoje falar qualquer coisinha errada ali, até intrigado do outro, é cara feia. Não é assim, não. Jesus não vai morrer para nós, para nós ter a dor dele, porque nós não sofremos, não somos merecedores de ver Cristo esses dias. O que tem que já se distrair hoje nas coisas hoje tem. Cristo não vai receber Deus isso aqui. Louvai o Senhor de todos os povos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui Moisés está dizendo aqui, a vida se passarinhos nos mundos virão. O dia de amanhã você não pertence a você, não pertence a mim, não pertence a nós, não pertence a cada um de vocês, é Ele. O dia de amanhã você pode ter certeza que pertence a Ele, não é a mim, nem a você, é Ele. Amanhã você pode acordar que Jesus vem buscar, você vai lá no Deus. Você está no seu ambiente de trabalho, ele está lá do seu lado, ele está lhe cuidando, ele está respondendo a sua oração que você precisa com Ele. Você precisa ter intimidade com Cristo, irmão. Mas como é que eu chego para chegar a Cristo? É você chegando a Ele. É você ter que chegar a Ele para poder Deus ele chegar perto de você, para você chegar a Ele. Por que muitos não têm chegado a Cristo? Por quê? Porque abandonou a fé está esfriando o mundo. O mundo aí fora não que dá não. Só Cristo para resolver isso aí. Só Ele, irmão. Não adianta. Não adianta você estar ali, pensar sempre como é que vai ser amanhã, quem vai ver que pertence a Ele, não é a mim, não é a você. É por isso que nós temos que crer na palavra de Deus. Glória a Deus. Se você vai pensar perecendo, na causa daquela pessoa está perecendo. Por quê? É porque ele não conhece a Cristo e morre na vida. O cristão, querido, ele sofre, ele fica ali pensando, ele chora porque não conhece a Cristo. Porque não reconhece a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que você tem a marca da promessa na sua vida. Você nunca se esqueça. Deus está ali cuidando de você, deixa faltar nada para você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa diante dele. Não é diante de ninguém, é diante de Deus, irmão. Crentes hoje tem que viver a fé. Tem que buscar o Senhor, tem que amar mais. Por que muitos têm caído na coisa do mundo? Por quê? Porque não perseveram na palavra. Eu me lembro certa vez que ele pediu a Jesus para pregando a palavra de Deus e ele disse assim: seu pai precisa discutir que esse povo está indo embora. Jesus disse: tu quer ir com eles? Tu quer ir com eles? Tu quer ir com eles? E Pedro disse: Senhor, para onde é que nós iremos sentir? Para onde é que nós iremos sem o Senhor, irmãos? Para que lado é que você quer ir? Para que lado é que nós queremos? Nós precisamos reconhecer que Cristo, esse Cordeiro Santo, Ele breve virá. Ele morreu, mas Ele sempre virá para você. Ele brevemente virá. Por isso que milagre acontece na minha e na sua vida, porque você acredita no milagre de Deus. Mas pastor, não tem essas promessas. Essas promessas estão se cumprindo, não. Está se cumprindo agora, irmão. Está escrito na Bíblia. A palavra de Deus no apóstolo Paulo diz: apóstolo Paulo disse: Senhor, porque eu recebi do Senhor, porque o apóstolo Paulo foi sem. Ele foi perseguido pela graça de Deus. Ele tem que viver a graça de Deus, pela graça do Senhor. Ele tem que perseverar. Eu não tenho, né? Perseverar.
Não é você pensar uma coisa, eu não penso. Não, pastor, eu pensei aqui, mas eu vou fazer. Você não vai fazer. Você não vai desferir ninguém. Você pensou uma coisa, mas você pensou. Você não vai. Não, pastor, porque você vai para aquela pessoa é assim. É assim. É não. Você tem que acreditar. As pessoas que elas precisam reconhecer a Cristo. É por isso que cada um de vocês que está aqui, é porque Deus tem um negócio com vocês hoje. É porque o Espírito Santo queria falar com vocês. Vocês são encontrados lavados pelo sangue de Jesus. Cada um de vocês são remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Não precisa você pensar. Nós vamos dar conformação Maria Mil? Tirou a oração para ler esse capítulo da palavra de Deus. Se você não sabe, meu professor Jesus que ensina a palavra de Deus. Posso que foi o senhor da palavra? Jesus ensina, verdadeiramente ensinou. Não é? Ensina, o professor Jesus ensina, nós perseveramos diante dele. Não é você tem gente que só pede assim. Se eu se estou humilhando, fica na parede. Eu não se eu estou humilhando, se estou humilhando, fica na parede aí. Aí gosta do Cristo na parede. Não é assim, não. Você tem que reconhecer. Você precisa reconhecer aquilo que Deus tem lhe dado. Não é você pedir assim, senta no milagre, vai ficar na parede da escola aí. Como é que você está escolando Cristo na cruz? Como é que você está escolando Ele? Vamos ver aqui, Mateus 25 vezes. Bem-aventurado aquela que vem, aí vem o noivo. Aquele que estiver azeite venha, após mim. As roupas prudentes tinham óleo santo, e aí vem o noivo, meia-noite vem o noivo, e aquelas loucas pereceram. As loucas prudentes, elas tinham azeite guardado na botija. Aquelas outras que eu disse: Senhor, nós fizemos o que eu lembro, não temos o que fizeram as coisas de disse. Aparta-vos de mim, que vos nem conheço. Que vos nem conheço. É por isso que você tem que ter o óleo santo na sua vida. Você precisa reconhecer isso aqui que nessa roupa fizeram, essas roupas prudentes e aquelas prudentes. Elas tiveram a fragilidade porque Deus declarava que elas estavam no plano da presença do Senhor. É isso que está faltando em mim na sua vida. É isso. É por isso que você reconhece a Cristo. É por isso que você reconhece o Senhor definitivamente. É por isso que Ele sempre lhe dá o que você precisa. Você precisa reconhecer a Cristo como Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer Ele. Palavra de Deus. E você possa guardar essa palavra no seu coração. Há uma coisa difícil, dia de amanhã, Jesus não vier aqui, você vai comer. Você aproveita a oportunidade que você tem hoje. Porque amanhã, que amanhã, pode ser muito tarde de fazer milagre na sua vida. Deus querido, eu creio que Deus aqui no final do ano, Deus vai tomar promessa que Deus vai vir homens e mulheres para trabalhar nessa igreja. Porque o sinal de Deus está se abrindo. Os sinais estão acontecendo aí, qualquer hora você vai ver. Pastor, mas como é que eu vou ver esse sinal aqui? É a vida de Cristo, irmão, vindo buscar a igreja. É a vida de Cristo que está se aproximando. Você vai dormir, você está dormindo Jesus, vamos embora. Vamos embora para o céu. Vamos embora para o céu, vamos para Cristo, vamos para o Senhor. Pastor, essas cadeiras, nem ficou, meu filho. Não levar nada, irmão. A palavra de Deus aparece a Bíblia aqui que nós estamos pregando, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai ficar, não leva nada. Nós vamos embora para o Senhor e pronto. Pastor, isso aqui como é que é para a igreja? Deus tomará de conta. Eu entendi, né? Deus tomará de você, irmão, Senhor. Deus tomará de conta de você. Ele tomará de conta de cada um de vocês. Deus que Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Se você abrir a porta, Ele será amigo, será contigo. Se você abrir a porta do Senhor, viesse com você, pode ter certeza que Ele vai lhe chamar para passear aí também. Deus, você pode guardar essa palavra no seu coração. Que você possa entender a palavra e entender. Isso aqui é a palavra do pastor, é a palavra de fulano, é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.